Olá, muito boa tarde. Timor-Leste é uma das paragens do Papa Francisco na longa viagem ao continente asiático, quando o país assinala 25 anos de independência. Anabela Góes, jornalista da Renascença, acompanhou o nascimento deste país e está hoje connosco para analisar a importância da presença do Papa. Antes, queremos destacar notícias que marcam a atualidade nos últimos dias. O conhecimento da Concordata é essencial para a formação de uma cidadania da religião e para aprofundar a liberdade religiosa. Reflexão em Fátima no encontro promovido pela Associação Nacional de Canonistas. Desta vez, o Encontro Nacional de Canonistas convidou os juristas a estarem presentes e, com eles, olhar a Concordata de 2004 e aprofundar essa relação do direito canónico com o direito civil. O documento assinado em maio de 2004 entre o governo português e a Santa Sé é hoje uma ferramenta que promove a equiparação entre as confissões religiosas. A Concordata, que este ano completa 20 anos, veio estabelecer uma plena igualdade fiscal entre a Igreja Católica e as outras confissões religiosas, igrejas e outras comunidades religiosas, até mesmo não cristãs. E, portanto, neste momento não há nenhum privilégio nem para a Igreja, enquanto pessoa coletiva, ou às várias pessoas coletivas canónicas, nem para os sacerdotes ou pessoas singulares que sirvam a Igreja. Estamos absolutamente equiparados às outras confissões religiosas, aos nossos irmãos evangélicos, aos nossos irmãos islâmicos, muçulmanos, judeus, hindus, o que se quer. A Igreja Católica em Portugal, neste momento, não tem nenhum privilégio especial, diferente das outras confissões religiosas. De caráter consultivo e para acompanhar a concretização da Concordata, foi instituída a Comissão Paritária, que tem ajudado a discernir em situações que podem gerar dúvidas, tal como a suspensão dos feriados religiosos no tempo da Troika. Foi um trabalho da Comissão Paritária que foi realizado com, podemos dizer, com cordialidade entre as partes, né? Com seriedade e sempre que também na abertura para procurarmos soluções para determinados assuntos que são propostos ou que vêm sempre, porque há sempre um ponto na linha da reunião, que é a aplicação da Concordata ou assuntos pendentes da aplicação da Concordata. Tem-se procurado um entendimento, nem sempre é fácil uma resolução imediata, como disse, como também as questões fiscais que às vezes dependem da autoridade tributária e ou às vezes também dos tribunais, porque há assuntos que às vezes são levados aos tribunais pelas entidades canónicas que não estão de acordo com certas interpretações ou aplicações, né, de medidas fiscais. Optámos pelo regime mais restrito. O presidente da Associação Portuguesa de Canonistas destaca a importância de uma maior interação entre canonistas e juristas no aprofundamento de uma cidadania da religião. A nossa preocupação é contribuir para que haja aquilo a que se poderia chamar uma espécie de cultura concordatária, digamos assim, entre as confissões religiosas, entre a Igreja Católica e o Estado, sobretudo para que se promova a cidadania da religião na sociedade representada pelo Estado. Porque tudo que contribua para esvaziar a religião de relevância social faz mal à sociedade. No seu entender, este é um trabalho também em prol da liberdade religiosa na nossa sociedade. Pela vantagem que a Igreja Católica tem por ser uma entidade una e, portanto, ainda garantida pela personalidade jurídica de direito internacional da Santa Sé, faz com que a Igreja Católica tenha, digamos, uma capacidade de intervir nesse sentido de promover a cidadania da religião na sociedade que outras confissões religiosas não têm tanto, por não terem essa estrutura unificada, com uma representação única, e, portanto, pensamos, ou pelo menos eu penso, aqui não estou a falar em nome de ninguém, que a Igreja Católica pode ter um papel muito relevante de promoção da liberdade religiosa em geral, tout court, não é? Quanto mais liberdade religiosa a Igreja Católica tiver, em princípio também mais liberdade religiosa haverá para as confissões religiosas que tenham consistência e densidade espiritual, organizativa, tradicional, histórica e cultural, etc.
Desta vez, este encontro nacional quis proporcionar a juízes, advogados e outros profissionais da área do direito um aprofundamento nos temas do direito canónico. Também estou na área do direito, neste momento a terminar uma licenciatura de direito e então este encontro para mim foi bastante interessante no sentido em que acabo por relacionar aquilo que eu faço na minha profissão com aquilo que já desde sempre acabo por ajudar nas paróquias e na minha em questão. São questões muito práticas, esta que nós agora acabamos de ouvir do diácono Luís Galante, que nós nos vislumbramos sobre elas em todas as pronto, sempre que participamos em qualquer atividade da Igreja e que muitas vezes existe a falta de uma necessidade de conhecimento. E então para mim, enquanto jurista, torna-se bastante interessante. Um encontro de reflexão e estudo a partir da experiência do caminho percorrido na aplicação da Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé nos 20 anos da sua assinatura. Capacitar para a missão e para a formação na fé, um curso de missiologia em 2 anos, aberto a todos. Bíblia, espiritualidade, diálogo interreligioso, estética e comunicação da fé são apenas alguns dos temas orientadores desta formação que durante 6 dias ofereceu uma oportunidade formativa essencial para a ação pastoral na atualidade. Este curso de Missiologia visa formar pessoas para a missão. Tem este olhar particular para a missão e o tema escolhido pelo Santo Padre foi esse, e de convidar todos para o banquete, porque o Papa Francisco insiste muito em todos. Realmente todos são convidados a participar deste banquete, desta comunhão com Jesus e com toda a humanidade que quer aderir a esta alegria do Evangelho. O coordenador do curso lembra que este é um itinerário que se faz em 2 anos. É um curso composto de 2 anos, é bienal, e neste curso passa-se todas as dimensões da pastoral, da Igreja, a história, a Bíblia, os sacramentos, todas as dimensões que vai fornecer àquele que quer ser agente da pastoral, que quer ser missionário, todos os instrumentos necessários para poder levar a boa nova a toda a gente. Ide e convidai todos para o banquete. Foi o tema a enquadrar esta edição, que contou com a participação de missionários, religiosos e leigos que quiseram aprofundar conhecimentos. Tem a ver com a missão, o lugar onde nós estamos e a necessidade que existe de fazer aquilo, o bem feito. E, portanto, aprender e partilhar também aquilo que é a nossa experiência de vida com os outros connosco e que levamos para os ambientes onde nós estamos. Estética e comunicação da fé foi o tema desenvolvido por Cátia Tuna, que sublinhou a importância de saber olhar e ler a vida dos que nos rodeiam. Mais do que apresentar um programa ao mundo, esta professora da Faculdade de Teologia da Universidade Católica propõe uma técnica inversa. É procurar ler no mundo e nas ações dos outros o testemunho que, sem querer, eles dão. O mesmo é dizer a forma como Jesus se manifesta e rompe na realidade sem que o possamos controlar ou dominar através dos gestos dos outros. Eu hoje em dia sinto-me muito menos testemunha e sinto-me muito mais leitora de testemunhos que acontecem à minha volta, de gestos, de palavras, de olhares, de imagens, como eu dizia há pouco. É um pouco mais por aí. Para Cátia Tuna, a formação é importante, mas não tanto numa linha meramente pessoal de aquisição de conhecimentos. Eu acho que essa formação é importante se ela for sinodal, ou seja, se não for uma pessoa muito ilustrada e muito extraordinária e muito bonita a falar para outras pessoas. Acho que cada vez mais nós, mesmo nas formações, temos de trabalhar para isso, para haver mais participação, para haver mais partilha. E desde que essa formação não seja uma formação académica, mas seja uma formação que se faz a partir da comunhão, a comunhão como método fundamental.
e há quem tenha participado já com a experiência do trabalho missionário. Eu fui enviada em missão, preparo-me para em novembro abraçar um projeto diferente num outro país, e voltar aqui ao curso de Missiologia é sempre voltar à raiz, o encontrar outros, o viver em comunhão a missão, o recordar aquilo que é a Igreja a fazer-se, que nos envia para sítios diferentes do mundo, e está a ser muito bom. Tivemos hoje a doutora Cátia Tuna a falar-nos da importância da palavra, da imagem, daquilo que transmitimos, de uma forma fresca e nova de que temos falado da Igreja hoje. Agora, a irmã Joana tem outro desafio pela frente. Vou para Yucatán e foi interessante porque até hoje deu um testemunho desse. Portanto, e está a ser... Eu fiz o primeiro curso, portanto, eu já tinha feito os 2 anos do curso de Missiologia quando me parava para ir para Timor. Portanto, e lembro-me de estar em missão e muitas das palavras e testemunhos, histórias ficavam e vinham muitas vezes à memória aquilo que eu tinha escutado. E agora que vou partir também, acho que é um déjà vu, não é? É voltar novamente aqui como ponto de partida para depois, ok, agora vou para o México e muito daquilo que escuto levo comigo para depois me ajudar a viver e a viver de uma forma cada vez mais fiel à missão. O curso de Missiologia é promovido pelo Instituto Missionário Ad Gentes e pelas Obras Missionárias Pontifícias. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Anabela Góes, jornalista da Renascença, que acompanhou a luta pela independência de Timor-Leste há 25 anos. Anabela, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares connosco aqui no programa Eclésia. E neste dia, creio que há 25 anos, 10 de setembro, foi o dia em que os jornalistas foram retirados de Timor-Leste após o referendo. Exatamente. Tinham passado 6 dias desde o anúncio oficial dos resultados, que deram a esmagadora maioria de votos a favor da independência de Timor. Portanto, os timorenses recusaram a autonomia proposta pela Indonésia. E nessa semana tinham, como viram as imagens, não é? Tinha havido uma onda de destruição. Nesta altura, a 10 de setembro, a cidade de Dili estava praticamente destruída, as casas tinham sido queimadas, as milícias tinham deixado um rastro de destruição por toda a cidade, as pessoas tinham fugido, era uma cidade praticamente deserta, muita gente que tinha sido levada para Timor Ocidental. E os jornalistas estavam concentrados no Hotel Macota, justamente o hotel onde tinham sido anunciados estes resultados, em simultâneo em Timor-Leste e em Nova Iorque, nas Nações Unidas. 6 dias depois já não havia condições para que os jornalistas se mantivessem ali. Os militares indonésios não garantiam a nossa segurança, as milícias não nos queriam lá. E, portanto, era muito difícil fazermos o nosso trabalho, já não podíamos circular livremente, já era muito difícil. E então a melhor solução foi mesmo sairmos nessa altura. E o jornalismo, neste caso, enfim, como em muitos outros, felizmente, foi a mediação principal para a independência daquele povo, desde o massacre de Santa Cruz até depois os acontecimentos do referendo e a consolidação da independência. O teu acompanhamento do caso de Timor-Leste começou quando? Começou na última eleição do general Suharto, que, como sabe, manteve-se no poder durante 32 longos anos, quando, contra todas as expectativas, ele ainda foi um 7º mandato. Nessa altura, enfim, já não tinha todo o apoio e acabou por ter de resignar, mas eu estive na Indonésia nessa altura. Aliás, tive a oportunidade de entrevistar Xanana Gusmão, que nessa altura já estava detido na cadeia de Sipinang, à distância, obviamente, não fui lá pessoalmente, não é, mas consegui arranjar forma de falar com ele. E foi nessa altura que, enfim, já acompanhava Timor há algum tempo, mas nessa altura comecei de facto a ir ao terreno e comecei a acompanhar mais de perto toda a situação em Timor. Como sabe, à distância era muito difícil, não havia os meios que temos agora e era extremamente difícil. A Indonésia não permitia que os jornalistas entrassem, nem sequer, enfim, especialistas internacionais ou forças de segurança pudessem entrar em Timor livremente. Portanto, o acompanhamento era feito à distância e com grandes dificuldades, como se compreende, não é? E continuou esse acompanhamento, sobretudo depois nesse período de pós-referendo e consolidação da independência do país.
O jornalismo teve aí um papel importante, sem dúvida, e as instituições ligadas à Igreja Católica, que importância tiveram também na resistência e na autonomia? Tiveram muita importância. Os jornalistas, por um lado, porque permitiam contar o que se passava em Timor-Leste, com os meios que tínhamos à nossa disposição, tentávamos contar o que se passava de uma forma imparcial e eram os jornalistas que levavam, no fundo, a situação que se passava em Timor à opinião pública contra aquela que era a narrativa da altura da Indonésia, que dizia que Timor-Leste estava perfeitamente integrado e era a 27ª província do país. A Igreja Católica teve um papel essencial, como é óbvio. Aliás, foi a fé que uniu aquele povo e que lhe permitiu resistir durante tanto tempo ao invasor, porque não tinha nem a força, nem os meios para resistir a um gigante como a Indonésia. E o facto é que conseguiu. Aliás, conseguiu graças à fé e ao apoio da Igreja Católica também. Mesmo o número e a estatística de batizados e de católicos aumentou exponencialmente depois de 75. Sim, não há censos de 75, mas o que se presume é que na altura haveria 25% de católicos e os restantes seriam animistas. E à medida que os anos foram passando, a Igreja Católica conseguiu, enfim, reunir muito mais pessoas e, nesta altura, será o país com maior percentagem de católicos, a rondar os 98%, exato, depois do Vaticano, é verdade. E a Igreja Católica era o apoio daquelas pessoas, da resistência, e também fornecia muitos meios logísticos. Eu não sei, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência se disser que, por exemplo, o radiotransmissor que Xanana Gusmão tinha no mato e que lhe permitia, de vez em quando, falar já ao mundo e dizer o que se estava a passar, enquanto líder da resistência, foi levado por um alto dignitário da Igreja Católica. Enfim, acho que não é inconfidência, passados estes anos todos, acho que podemos dizer que, de facto, a Igreja também apoiou, não só espiritualmente, mas também logisticamente, a resistência timorense. O acolhimento de refugiados, até no acolhimento de jornalistas, vai ser depois no regresso a Dili, foi numa casa religiosa que ficaram, não é? Os jornalistas. E eram a nossa principal fonte de informação, não é? Porque em Timor acontecia um fenómeno que era a rapidez com que a informação era transmitida. Havia, de facto, uma rapidez de informação. Qualquer jornalista estrangeiro, qualquer pessoa que chegava de fora a Timor-Leste, e parece que toda a ilha sabia. E rapidamente tínhamos informações sobre o que se passava na zona mais distante daquele território e nós tínhamos informação sobre o que se estava lá a passar. E a Igreja Católica, estando em todo o território, era naturalmente também uma boa fonte de informação, uma fonte fidedigna, não era? A rede no terreno. Nestes 25 anos da independência, os jornalistas foram condecorados, também dois da Renascença. Em 2017, a Anabela Góes foi condecorada pelo trabalho feito. É esse reconhecimento, de facto, do jornalismo para o nascimento do país, do primeiro país do século XXI. Foram jornalistas da Renascença, fomos 3 até ao momento, e foram também de outros órgãos de comunicação, portugueses e estrangeiros, porque de facto éramos a forma que aquele país tinha de mostrar ao mundo o que se estava ali a passar, não é? Todas as atrocidades cometidas pela Indonésia, não havia outra forma de as difundir, porque contra a propaganda do regime, só mesmo os jornalistas que tinham essa capacidade de dar informação fidedigna sobre aquilo que se estava de facto a passar. E acho, aliás, não nos podemos esquecer que foi aquele vídeo de Max Stahl, um jornalista britânico que conseguiu trazer para fora do território imagens de um massacre que mudou a opinião da opinião pública, no fundo, não é? E até de muitos diplomatas, porque até aí havia informação, mas não havia registro vídeo, portanto, as pessoas não tinham visto ainda o que estava de facto a passar naquele país. Falamos quando o Papa Francisco, na longa viagem à Ásia, está em Timor. Que importância tem esta presença do Papa Francisco num país agora independente? Em 89, o Papa João Paulo II esteve lá, mas ainda era uma província, não era considerada uma província. Sim, foi há 35 anos. Há muitos timorenses que nunca viram o Papa, ainda não eram nascidos. Temos que pensar que Timor é um dos países mais jovens do mundo, não só a idade de independência, tem apenas 22 anos, mas também porque é um país que tem realmente muitos jovens, são pessoas muito novas. E nota-se esta grande importância que é dada à presença do Papa Francisco pela mobilização que está a acontecer. São esperadas 700 mil pessoas em Dili, a capital, para acompanhar a
visita do Papa, é mais ou menos metade de toda a população. E os preparativos já estão a ser feitos há alguns meses, desde que foi anunciado esta visita do Papa, e o Governo empenhou-se para que corresse tudo bem, por uma questão de segurança e, sobretudo, para garantir que o Papa pode estar com os mais jovens. O Papa quer estar junto da população e ele vai ter essa oportunidade de estar junto dos mais novos. É um país extremamente jovem, com muita juventude, muitas crianças e muito católicos. Eu acho que vai ser um momento único. Confirma a importância que a Igreja Católica tem no país também na atualidade, isto apesar, enfim, de algumas tensões que já aconteceram, nomeadamente sobre o ensino da religião nas escolas, mas a Igreja Católica continua a ser, de facto, uma referência ainda para a população. Continua a ser uma referência e continua a ter muito poder. Aliás, o resultado destes protestos em relação ao ensino da religião nas escolas foi a prova disso mesmo. Não é? Houve uma manifestação organizada contra o fim do ensino da educação religiosa e moral nas escolas, que só terminou quando a Igreja decidiu que terminava, porque era um protesto que juntava muitas pessoas todos os dias e nem o Presidente da República conseguia demover aquelas pessoas todas. Portanto, continua de facto a ter uma grande importância e basta ver a afluência que há às missas e, enfim, a todos os eventos religiosos que acontecem em Timor-Leste. Sem dúvida, agora também confirmados pela presença do Papa Francisco naquele país. Anabela Góes, parabéns pelo trabalho feito e obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, precisamente quando o Papa Francisco está em Timor-Leste. E a terminar, recordo que pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1, no portal da Agência Eclésia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.